Nós vamos entrevistar hoje, nesta edição do AB no Ar, o Dr. Maurici Aragão. Ele vai conversar, ele tem a especialidade médica em acupuntura, homeopatia, mas ele vai conversar sobre perícia médica, a importância cada vez maior da perícia médica, não é, doutor Maurici? Primeiro, eu queria agradecer o convite que foi feito, essa já é a segunda vez que eu venho aqui, sempre uma satisfação estar aqui para conversar com vocês. Então, perícia médica em erro médico é uma coisa assim palpitante. Até o juiz tem dificuldade de dar uma sentença quando é uma questão de erro médico. Então, para isso, ele se utiliza dos profissionais habilitados, né, perante a justiça, que são os peritos judiciais. E aquelas empresas ou aqueles colegas que já estão sendo processados, intimados, ele se utiliza de um profissional médico também habilitado, que é chamado assistente técnico. Isso é para ver o contraditório, né? Então, o que um erro médico, o que vai ver o perito ou assistente técnico dentro do erro médico? Então, a palavra erro médico, ela é muito pesada, né? Tudo que a gente fala que é erro é meio pesado. Então, é muito interessante a gente saber que o erro médico são os cuidados conscienciosos, né, baseado e fundamentado na doutrina médica, que o profissional tem que utilizar para ter um resultado com o seu paciente. Dentro da especialidade dele, ele é obrigado a seguir uma rotina de cuidados, né? Isso. Quando ele utiliza, aí ele utiliza todos os cuidados conscienciosos, né, atualizados dentro da fundamentação para obter um resultado com o seu paciente. Quando ele não obtém um resultado, você cai praticamente em três vertentes, né? Então você cai no chamado erro médico ou na culpa, né? A culpa, ela tem três modalidades: a imprudência, a imperícia e a negligência. E essa questão foi colocada no dia a dia do país pela CPI da pandemia, sim, principalmente no caso da Prevent Senior, né? Claro, foi colocado muito. Então, essas três vertentes, ela vai desaguar no chamado dano. Eu posso ter sido imprudente, mas eu não causei dano ao meu paciente. Eu posso ser negligente, mas eu não causei dano. Então, quando essas três vertentes são bem sólidas, elas vão desaguar no dano. Quando existe o dano e a culpa caracterizado, você tem um nexo entre uma e outra, aí você caracteriza o chamado, entre aspas, erro médico. E como no caso da Prevent Senior, em outros casos existe um certo litígio entre a orientação do profissional e a orientação da operadora do plano de saúde. E aí é necessário a perícia. Sim, aí o perito vai utilizar de todos os documentos médicos, as pesquisas médicas atuais, porque não é o perito que dá opinião. Ele vai buscar, ele vai garimpar dentro da doutrina médica aquilo que serve de melhor informação para o juiz, para que ele tome as suas decisões. Agora, para ser perito de erro médico, de avaliação de erro médico, tem que estudar todo dia, porque a técnica muda todo dia, né? Antigamente, sabe, Paulo, era muito difícil você fazer, que você tinha que buscar, você tinha que ter a São Paulo, levantar dados em biblioteca. Hoje é muito mais fácil fazer. Agora, para o perito não vai dizer que houve erro médico, o perito vai dizer, ou o assistente técnico, a mesma coisa, ele vai dizer que os cuidados que deveriam ter com aquele paciente não seguiram à risca o que diz a doutrina médica. E agora uma opinião pessoal, saindo um pouco do erro médico e indo para o campo das vacinas, tão polêmicas no Brasil nesse ano. O que o doutor Maurici Aragão acha da obrigatoriedade da vacina ou da não obrigatoriedade, dessa questão dos fabricantes de vacina não se responsabilizarem por efeitos adversos, por exemplo? A gente precisa entender que vacina não dá efeito colateral, ela dá efeitos adversos. Então, toda vacina, quando você introduz um imunizante artificial no ser humano, você vai ter efeitos adversos, que vão variar, tá, de acordo com o aspecto biológico de cada um. Por exemplo, você toma uma vacina, você pode ter febre, eu posso tomar uma vacina e não ter febre. Então, cada um deles, tá, cada um de nós tem um efeito adverso. A segunda coisa é que o direito coletivo ele se sobrepõe sobre o direito individual. Então, eu estava até falando com um colega lá fora, né, que estava aqui agora, eu falei, olha, é obrigatório pedir o certificado de vacina. Na minha opinião, do ponto de vista médico, tem que pedir. Porque quando você vacina, ele vacina e eu vacino,
eu estou protegendo aquele que não está vacinado. É um cadeamento, eu tenho que quebrar o elo da corrente. Como é que eu quebro? Cada vez mais vacinando. Se eu alcanço 70%, 75%, 80% de vacinação de uma população, eu consigo proteger aqueles que não vacinam. Agora, é muito discutido se é obrigatório ou não vacinar. Isso é outra discussão. Eu tenho uma empresa e eu quero que meus empregados vacinem, eu não posso chegar e ser uma pena de talião, né? De cima para baixo, você tem que vacinar, senão você vai ser demitido. Isso é uma discussão muito grande que eu acho que vai chegar numa conscientização das pessoas e as pessoas vão vacinar naturalmente. Agora, esse ponto que o Dr. Maurício tocou é muito importante. A pessoa que se vacina, ela não protege apenas ela protege o outro também. Protege o outro, é uma proteção coletiva. Doutor Maurício, mais algum ponto importante para a telespectadora? Eu queria dizer assim, a gente está vendo, nós vamos ter uma explosão desses processos, na minha opinião, em relação à pandemia, né? Que foi utilizado muitos medicamentos sem necessidade, houve muitas condutas que não seguiram as regras dentro da doutrina médica. Eu acho que nós vamos ter muito processo ainda de erro médico caindo aí nas barras do judiciário. Então, aqueles que quiserem entrar, eu recomendo sempre consultar um profissional de experiência, ou o perito já tem a sua experiência comprovada pela própria confiança do juiz. Mas quando você entrar com uma ação, sempre procura um profissional habilitado, consciencioso, experiente, para fazer o que nós chamamos de relatório médico inicial. Eu vou entrar com ação contra você, de erro médico. Você é o médico e eu sou o paciente. Vamos trocar. Né? Vamos trocar. O que acontece? Eu vou buscar um profissional habilitado para me dar um relatório bem consciencioso que realmente aquilo que eu tive não foi uma complicação desejável, esperada, e sim dentro da imperícia, negligência e imprudência. Muito obrigado aqui pela participação, pelos Eu agradeço, Paulo. E boa sorte aí na continuidade da carreira. Tá certo, muito obrigado. Fica com a gente.